Oi, sou o Ed, seja bem-vindo ao Me Permito. Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida que assola os fãs de Sensei desde os tempos mitológicos: a velocidade do som e da luz em Cavaleiros do Zodíaco. Bom, vamos lá que esse vídeo vai ser mamilos. Vamos começar então tentando descobrir se a velocidade do som é real ou não e em quais situações ela se aplica. A primeira situação em relação à velocidade de Seiya na primeira luta do Seiya contra a China. Bom, durante a luta a China fala que o Seiya consegue disparar 85 golpes por segundo. Olha só, eu vou esperar um segundo e aí você tenta ver quantos golpes aí você consegue executar em apenas um segundo. Vou esperar, peraí. Contou? Já foi, acabou um segundo. Isso é um segundo. Eu consigo dar uns 3 soquinhos em um segundo. O cara consegue dar 85 chulapadas de uma vez só. Só que o Seiya, nesse momento, ele ainda não era exatamente um cavaleiro. Ele ainda não tinha o cosmo dele plenamente dominado. Ou seja, depois que ele coloca a armadura e domina o cosmo dele, aí sim, a própria China diz que ele alcançou a velocidade do som, que é mais ou menos uns 100 golpes por segundo. A interessante é que a gente vê no mangá que o Seiya não só dispara os meteoros, realmente aparece o gráfico das mãozinhas dele ali dando soco. A gente pode concluir que realmente cada golpe do Seiya físico mesmo tem a velocidade do som. Porque eu já vi gente com a dúvida se era o golpe que atingia a velocidade do som ou a velocidade da luz, né, o movimento do cavaleiro, ou se era somente a cosmoenergia, né? Por exemplo, você solta o meteoro, ele dá um soco e aí o meteoro vai voando para atingir o inimigo na velocidade do som. Não, não é isso. Você realmente consegue mover o braço dele à velocidade do som e aí, consequentemente, o meteoro vai na mesma velocidade para acertar o oponente. Isso é mostrado também no anime, na luta do Seiya contra o Gek, é mostrado melhor. Não é possível, o urso ainda está de pé. É incrível, foi só com um golpe. E não foi apenas só um golpe, foram 100 chutes, pareciam estrelas cadentes. Foi tão rápido que as pessoas comuns não conseguiram ver. Jabu habilidoso, Jabu tem a habilidade de contar na velocidade do som. Então beleza, já sabemos que a curta distância eles realmente conseguem atingir a velocidade do som. E a velocidade da luz? Será que eles conseguem também? Quanto à velocidade da luz, mais momentum de velocidade da luz em relação a curta distância, a golpes, fica explícita, que é a luta do Seiya contra o Saga do mangá. Porque o Saga também ele faz igual o Jabu, sabe? Ele vai contando os golpes. Mac 1, Mac 10, Mac 35, Mac 120. não pode ser a velocidade da luz! Na verdade, isso é um recurso do Kurumada para mostrar pra gente, para que a gente possa entender realmente a velocidade. E mesmo o Kurumada usando esse recurso, ainda acaba gerando dúvidas sobre qual que é a velocidade dos caras. Mesmo sendo explícito, ainda tem gente que duvida. Realmente, o Seiya desperta o sétimo sentido e os golpes eles se transformam em uma espécie de raios, igual o golpe do Ayori. Cada mangaka escolhe de uma forma e essa é a forma que o Kurumada escolheu para representar e é a forma que a Toei também faz para representar a velocidade da luz em Cavaleiros do Zodíaco. Por que muita gente tem essa dúvida em relação a se eles são tão velozes ou não? Em outros animes, por exemplo Dragon Ball, quando tem uma luta em alta velocidade, a gente vê aquela trocação de golpe de sempre. E o Hakusho também tinha disso, os caras ficam naquela... aquele negócio que parece um gif, onde o personagem fica só repetindo o movimento. Em Cavaleiros eles preferiram fazer esses espécies de riscos aí para mostrar que é muito rápido. É uma sessão de respostas e cartas dos leitores lá nas revistas Tokumori, onde provavelmente era o Kurumada que respondia essas cartas. Lá tem duas perguntas que fazem pro Shion. Uma delas é se o santuário envia correspondência para poder convocar os cavaleiros, como por exemplo quando eles convocam o Yoga lá no começo da Guerra Galáctica. No mangá, o Yoga é convocado pelo santuário para participar da Guerra Galáctica, ele não queria participar. E uma outra pergunta é como que o Shion conseguia treinar o Mu se o Shion tinha que ficar no santuário por ser o grande mestre e o Mu costumava ficar em Jamiel. O Shion responde então o seguinte, que os cavaleiros possuem uma grande habilidade de telepatia, então eles conseguem se comunicar à distância. Então, realmente, não precisa mandar correspondência, não precisa de nada. Se um cavaleiro quiser falar com o outro, ele pode usar a telepatia dele simplesmente e conversar à distância. E quanto a treinar o Mu, ele diz que um cavaleiro de ouro consegue se mover à velocidade da luz. Sendo assim, ele conseguia ir facilmente da Grécia até Jamiel. Então, sim,
Os cavaleiros se locomovem à velocidade da luz. Eles não só lutam, não é só ali durante a porrada, em curta distância que eles usam a velocidade da luz. Não, eles realmente podem dar 7 voltas e meia na Terra em 1 segundo. Isso é dito explicitamente pelo Aior. Ele não diz equivalente a 7 voltas e meia na Terra em segundo. Ele não diz que nossos golpes vão a uma velocidade equivalente a 7 voltas e meia na Terra por segundo. Ou, sei lá, eu me movo durante a luta, eu esquivo nessa velocidade. Não, eu posso percorrer a Terra 7 vezes e meia em 1 segundo. É isso que ele diz. E isso que é confirmado pelo Xion lá no Tokumori, quando ele disse que ia treinar o Xion lá em Jamiel, aqui em Jamiel, pra quem é mais antigo no canal, e voltava usando a velocidade da luz. Aí a gente entra numa questão bem complicada. A questão é o seguinte: como é que ele consegue dar 7 voltas e meia na Terra, sendo que a Terra tem mar, oceano, tem alguns lugares que ele não conseguiria atravessar? E a resposta para isso é simples. E essa vai ser a parte mais polêmica desse vídeo. Se prepara. Os Cavaleiros do Zodíaco, eles voam. Você é doido de pedra! Pois é, eles voam. Mas como assim? Eu assisti todos os episódios e eu nunca vi eles voarem. No mangá não aparece eles voando. Ah, ok. Não aparece eles voando. Eu sei que vai gerar esse tipo de pergunta, então eu separei aqui algumas partes do mangá que mostram eles voando. A primeira é o final da luta dos Cavaleiros de Bronze contra o Witch de Fênix. Porque o Witch aparece e eles estão lutando ali no Monte Fuji, e o Monte Fuji é praticamente destruído. O Witch ele causa um terremoto no Monte Fuji, que é uma das maiores, se não me engano é a maior montanha do Japão mesmo. O Witch, que é só um cavaleiro de prata, ele é tão poderoso que consegue abalar essa montanha. Só que nessa ocasião o Mu salva os Cavaleiros de Bronze. Isso mesmo, no mangá, o Mu interfere nessa luta. No final dela, ele teletransporta os Cavaleiros de Bronze para longe. Mas eu não sei muito bem se o Kurumada confundiu o termo teletransportar ou se teve algum erro aí de tradução, porque a representação que eles usam não é exatamente uma representação de teletransporte como a gente costuma ver na própria série. Na verdade, eles saem com 8 estrelas cadentes. Primeiro saem 4 e depois saem mais 4, e todas elas estão sendo controladas pelo Mu. O Mu está voando na representação que a gente tem e fazendo os outros 8 voarem com ele. Ah, mas é porque o Mu é um cavaleiro de ouro, mega fodão, super mestre em telecinese, então realmente ele consegue voar e consegue transportar os outros assim também. Mas gente, o Kiki, que é um aprendiz de cavaleiro, tá voando do lado do Mu e os dois conversando, inclusive. Por que eu acho esse teletransporte esquisito? Porque o próprio Kiki comenta que tem um outro cavaleiro vindo em alta velocidade atrás deles. E quem é esse outro cavaleiro? O Mist de Lagarto. Ou seja, o próprio Mist também conseguia fazer isso. Ele também conseguia ir em alta velocidade de um lugar para o outro. Inclusive conseguia seguir o Mu, que estava voando. Mas será que o Mist voa? Como é representado o Mist chegando na montanha? Ele chega por cima. Ele chega como uma estrela cadente na montanha. Ou seja, ou ele deu um pulo tão alto que ele conseguiu chegar por cima na maior montanha do Japão, ou simplesmente ele veio voando. Agora no episódio 0, foi lançado recentemente, inclusive eu fiz vídeo aqui pro canal, se você quiser ver, é só clicar no card aqui, mas lá é mostrado Máscara da Morte em algumas posições meio esquisitonas, parece que ele tá dançando às vezes, mas uma coisa mais interessante é que ele está no ar, e ele está conversando com o Aiorus, e ele continua flutuando, ou seja, Máscara da Morte também consegue voar. Isso quer dizer que todos os cavaleiros conseguem voar? Talvez não, talvez você tenha que ter um determinado nível de poder, mas provavelmente cavaleiros bem poderosos, como os Cavaleiros de Ouro, pelo menos a maioria deve conseguir. O que a gente vê flutuando é o próprio Shaka, quando ele está na posição de Lotus, ele meditando, muitas vezes ele é mostrado flutuando, mas agora você deve estar se perguntando, e os protagonistas? E os 5 Cavaleiros de Bronze? Será que eles voam? E a resposta para isso está lá na saga de Hades. Depois que o Xion conserta as armaduras de bronze, o que os Cavaleiros de Bronze fazem? Eles elevam o colo deles e saem voando. Sim, e para quem pensou que foi a Toei que inventou isso, não foi a Toei que inventou isso. No próprio mangá tem 4 estrelinhas saindo voando. Não sei se dá para ver direito porque a última estrela ali embaixo ela fica meio confusa com as nuvens do céu. Provavelmente é o Shun que deve estar atrasado, né? Sacanagem. Mas sim, são os 4 e os 4 estão fugindo do santuário voando. Mas assim, você pode pensar que foi só um pulão. Mas então foi um pulo do cacete. Porque quando ele chega no castelo de Hades, eles quebram o teto de vidro
e entra no castelo. O detalhe é que esse castelo fica em uma montanha. O castelo de Hades, ele fica na Alemanha. E o santuário, como todo mundo sabe, fica na Grécia. Eu vou colocar um mapa aí só para vocês verem a quantidade de países que tem para eles atravessarem para ir do santuário até o castelo de Hades. Tem vários países aí no meio, como a Áustria, a Croácia. Dá praticamente como se você tivesse que atravessar a Itália inteira, se você comparar aí do lado com a Itália. Mas na verdade são vários países que eles têm que atravessar para poder chegar ao castelo de Hades. Eles chegam em questão de minutos, porque os cavaleiros renegados eles já estavam morrendo na cena anterior, antes de cortar para eles começarem a voar. E aí quando eles chegam lá, os cavaleiros renegados eles ainda não morreram, eles estão para morrer, mas não morreram. Aí você pode falar, mas isso aí nunca aconteceu na série clássica, né? Um cavaleiro voou durante as 12 casas, por exemplo. Isso aí veio depois na saga de Hades que eles conseguiram fazer isso aí. Na verdade não. Você já tem o turbilhão de Pégaso que ele praticamente voa, né? Pelo menos ele consegue projetar o corpo dele para cima. Depois ele se joga para baixo, mas ele se joga para baixo propositalmente. Por quê? Porque ele não quer se matar igual o doido do Shiryu, que também voa usando o último dragão, só que ele consegue voar até fora da atmosfera da Terra. Ele consegue voar tanto que ele voa que ele consegue levar o cara para o espaço. Quando eles estão chegando ao castelo de Hades, inclusive, o Radamantes comenta que ele sente um cosmo vindo a alta velocidade para o castelo de Hades. A alta velocidade, entenda-se velocidade da luz ou velocidade do som, porque para o Radamantes achar alguma coisa rápida, o Radamantes que se move a velocidade da luz, certamente não é um carro que está chegando, né? Certamente eles não chamaram um Uber para ir pro castelo de Hades, ou sei lá, pegaram um aviãozinho da saúde. Não, eles foram correndo na velocidade da luz ou voando. Existem outros momentos onde fica explícito no mangá que são percorridas grandes distâncias em pouco tempo, como por exemplo quando a Tétis vai desafiar o Doku para a Guerra Santa, e por os 5 Cavaleiros de Bronze estarem lá, ela acaba fugindo, só que o Kiki consegue sentir o cheiro dela e eles vão atrás dela pelo cheiro. Embaixo da água, o Kiki sente o cheiro dela. Realmente o Kiki é um garoto espetacular, viu? Mas o fato é que eles estavam na China e eles foram até o mar Mediterrâneo. Novamente vou colocar aí um mapa para vocês verem quais distâncias que eles tiveram que percorrer nadando. Ou esses caras têm um pulmão muito bom, ou esses caras foram realmente muito rápidos para percorrer toda essa distância. Porque da China até o mar Mediterrâneo você passa por Paquistão, Afeganistão, Irã, Iraque, Síria. Tem muito país separando a China do mar Mediterrâneo, baita de uma distância. Mas o exemplo da saga de Hades, quando os espectros despertam, o Doku está na China também. E ele descobre isso logo no comecinho da noite. E na mesma noite, quando os renegados estão começando a invadir o santuário, o Doku já está lá para lutar contra o Xion. E isso acontece com todos os outros cavaleiros praticamente, porque o Yoga tá na Sibéria e ele vai da Sibéria até a Grécia. O Shun, por exemplo, ele estava no Japão também e ele vai até a Grécia. Será que o Shun pegou um avião? Eu acredito que não, porque a gente já viu que ele consegue realmente se mover a grande velocidade. Você me disse, mas por que no anime eles demoram tanto tempo para subir aquela bendita escada? Gente, o que acontece? O mangá ele tem um tempo diferente do anime. Isso daí, na verdade, é a transposição que foi feita. O diretor, contratado pela Toei, que tinha que criar os episódios, ele tinha que fazer cada episódio durar 20 minutos. Então, como é que eu faço para encher linguiça? A saga que tem 12 lutas e eu preciso fazer ela durar vários episódios, porque esses são os personagens que a galera mais gosta, esses são os personagens que mais vão vender boneco, que mais vão fazer sucesso. Porque Cavaleiros do Zodíaco faz muito sucesso por conta dos Cavaleiros de Ouro, realmente. Os protagonistas são legais? Eles são legais. Mas quem assistiu Cavaleiros na época da escola, por exemplo, você queria ter o boneco do seu personagem favorito. Você conhecia um coleguinha novo, você queria perguntar pra ele qual era o signo, só pra saber qual Cavaleiro de Ouro que ele era. Na época todo mundo era mega homofóbico, então se o cara era de Afrodite, já viu, né? Ah, seu viadinho! Sendo que eu acho que o Afrodite nem é gay, na verdade. Mas no santuário não é proibido voar, não é proibido usar a velocidade da luz. Isso não é dito em lugar nenhum. Tem uma fala do Ayori onde ele fala sobre a barreira do santuário. E o que ele diz é simplesmente que não é possível se teleportar dentro do santuário. Ou seja, o Mu não conseguiria pular de uma casa para outra, por exemplo, usando o teleporte dele. Mas, se mover a velocidade da luz, não é falado nada. Ele só fala que a pessoa vai ter que andar para atravessar as 12 casas. Só que andar rápido é correr. Se o cara corre na velocidade da luz, provavelmente ele pode correr dentro do santuário a essa velocidade também.
É assim que a Marin consegue atravessar todas aquelas escadas correndo. E quanto a voar, bom, pode até ser que a barreira impeça o cara de voar de uma casa para outra, mas de voar para fora do santuário, a gente já viu que realmente não impede o cara de sair do santuário voando. Porque os Cavaleiros de Bronze saem do santuário voando no final da saga de Hades. O Shiryu já saiu do santuário voando quando ele usou o último dragão. E o Seiya usa o turbilhão de Pegasus e ele sobe uma baita de uma altura. E depois ele mesmo que volta pra baixo. Ele não bate uma barreira lá e acaba voltando pra baixo. Ele volta pra baixo porque ele quer. Por que ninguém tentou impedir a Marin durante o caminho? Bom, porque a Marin viveu a vida dela toda praticamente no santuário, né? No episódio G a gente vê que ela já estava ali no santuário. Então ela realmente conhece os Cavaleiros de Ouro. E os Cavaleiros de Ouro já estão meio que sacando que os Cavaleiros de Bronze é que estavam com a razão quando ela passa por ali. Então provavelmente ninguém tentou impedir ela. Se existe um caminho secreto, pode até ser que exista, mas a gente não precisa ficar inventando que existe um caminho secreto, sendo que existe uma explicação mais fácil, mais plausível. Quanto ao Ikki passar, bom, todos os Cavaleiros de Bronze já tinham passado, cavaleiros que realmente estavam do lado do Saga, que era no caso Máscara da Morte, né? Ele já tinha sido derrotado, o Mu já conhecia o Ikki, o Aldebaran já tinha deixado a galera passar mesmo, porque no mangá o Seiya que corta o chifre Aldebaran e ele já deixa todo mundo passar de vez. Então realmente não tinha muito quem impedisse o Ikki ali. E se ele fosse subir com um humano normal, provavelmente ele ia demorar bem mais. Se eles voam, por que então que eles não lutam voando? Por que eles não lutam que nem personagens de Dragon Ball? Provavelmente porque eles não têm um domínio tão grande assim do voo. Talvez o Mu, que tem a telecinese mais poderosa, né, um cavaleiro com a telecinese mais desenvolvida, consiga lutar voando. Só que os outros cavaleiros, eles conseguem projetar o cosmo deles como se eles tivessem um jetpack de cosmo, entende? Um cara com um jetpack não conseguiria lutar contra a pessoa, mas ele conseguiria se locomover porque ele consegue propulsionar o corpo dele. E é isso que eles fazem, para atravessar grande distância eles dão um pulo e propulsionam o corpo deles com o cosmo para eles poderem chegar até aquele lugar. Esse vídeo já deve ter ficado muito longo, mas eu espero que dê pra entender. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários. Se você não concorda também, deixem aí nos comentários, mas explique por que você não concorda. Por favor, curta esse vídeo. Se não é inscrito e gostou do canal, se inscreve aí e clica na sineta para receber os vídeos. Antes de encerrar, eu queria avisar que o terceiro episódio da terceira temporada de Lost Canvas já foi postado lá no canal TLC Vomit. Então, se você gosta de Lost Canvas, clica aí no vídeo. Tá esperando o que, rapaz? E hoje não tem comentário. Acabou o programa. Acabou.